Mundo de Creche apresenta Viagem de Rick e Fantasia pelos Reinos da Ilusão. Uma história de Jack Mitchell, a escritora 2 em 1. Rick era um garotinho diferente dos outros, pois em seus 8 anos de idade, ao invés de brincar com bolas, carrinhos e pipas, só queria saber de viajar na sua imaginação. Dona Vivinha, a mãe de Rick, vivia preocupada com o garotinho, pois naquele rostinho onde brilhava um par de olhos castanhos, podia-se ver a ilusão das viagens feitas por sua fantasia infantil, que era uma caixinha de sonhos. Não, a realidade realmente não interessava a Rick. Ele já estava cansado de ver sempre as mesmas flores, o mesmo jardim, a mesma casa e a mesma mãe, com quem ele discutia todos os dias na hora do café. Numa manhã em que o sol já estava bem quente, Rick se acordou. Foi até a cozinha com a sua sonolenta carinha amassada e disse: "Bom dia, mamãe." "Bom dia, filhinho. Vamos, coma depressa seu mingau de aveia antes que ele esfrie." "Mas eu odeio mingau de aveia." "Mas terá de comê-lo, para ficar cada vez mais forte e saudável." "Não!" disse Rick, levantando-se da mesa e derrubando o prato de mingau no chão. "Rick, volte aqui!" gritou Dona Vivinha. Mas Rick não voltou e, com raiva que estava, só pensava no jeito de sumir dali. Rick correu para o jardim e de lá avistou um espesso bosque com cor de espinafre que ficava próximo da sua casa e, sem saber por que, caminhou para lá sem rumo, sem direção, sem vontade de voltar. As lágrimas que escorriam grossas e quentes por seu pequenino rosto branco orvalharam todo o caminho das folhas, até que finalmente Rick se viu dentro do bosque, do mais adorável dos bosques. De repente, pôs-se a andar por aquele paraíso particular, onde a sua fantasia misturava-se com a sua realidade, na forma de velozes beija-flores, de um transbordante lago e de perfumadas rosas multicores. Rick não sabia o que fazer. Se corria atrás dos beija-flores, se pulava dentro do lago ou se cheirava o perfume das rosas. Terminou por se deitar no fofo tapete de grama que cobria todo o chão do bosque e, dominado por forte cansaço, dormiu pesadamente. Acordou com alguém cutucando seu braço, dizendo: Henrique Fantasia, acorde! Eu sou o Nune, rei do reino dos beija-flores gigantes, e gostaria de levar até lá. Rick, sorrindo, levantou-se de um salto e respondeu: Vamos! O agradável rei Nune conduziu Rick pela mão até chegarem à parte do bosque onde dúzias, dezenas, centenas, milhares de flores estavam por todos os lugares e eram sugadas por incontáveis beija-flores gigantes, cujos bicos longos ou curvos lembravam espadas e foices. O menininho, maravilhado pela agilidade dos beija-flores, mas espantado com o seu tamanho, perguntou ao rei: Senhor rei, por que os beija-flores daqui não são tão pequenos como os de todos os outros lugares? Porque aqui, pequeno Rick, no reino dos beija-flores gigantes, tudo é fantasia. Que pena, pois eu prefiro os beija-flores pequenos. Então, Rick Fantasia, corra agora para a sua realidade, pois os beija-flores pequenos estão lá. E assim Rick se despediu do rei Nune e do reino dos beija-flores gigantes. Rick saiu correndo do reino dos beija-flores gigantes, quando subitamente esbarrou em alguém que falou em voz calma. Ei, Rick Fantasia, para que tanta pressa? Eu sou Volcar, rei do reino das esmeraldas rosadas, e gostaria de levar até lá. Rick, sorrindo e um pouco mais calmo, respondeu: Vamos! O tranquilo rei Volcar conduziu Rick pela mão, até chegarem a uma parte do bosque onde havia um lago de águas transparentes, na qual ambos mergulharam. No fundo do lago, toneladas de esmeraldas rosadas, de todos os tamanhos, cintilavam sem parar, tal qual suculentas cerejas. O menininho, encantado pela beleza das esmeraldas, mas admirado com sua cor, perguntou ao rei: Senhor rei, por
que as esmeraldas daqui não são verdes como as de outros lugares? Porque aqui, pequeno Rick, o reino das esmeraldas rosadas, tudo é fantasia. Que pena, pois eu prefiro as esmeraldas verdes. Então, Rick Fantasia, corra agora para a sua realidade, pois as esmeraldas verdes estão lá. E assim, Rick se despediu do rei Volcar e do reino das esmeraldas rosadas. Assim que Rick saiu do reino das esmeraldas rosadas, sentou-se à sombra de um eucalipto para descansar. Sentiu que alguém falava ao seu ouvido. Henrique Fantasia, nada de descanso. Eu sou Lachê, rei do reino das rosas de fogo, e gostaria de levar até lá. Rick, sorrindo e um tanto quanto cansado, respondeu. Vamos! O apressado rei Lachê conduziu Rick pela mão até chegarem a uma parte do bosque onde uma infinita multidão de rosas de fogo ardia por todos os lugares, como se fossem pequeninas tochas. O menino, deslumbrado pelo calor das rosas, mas assustado com o seu fogo, perguntou ao rei: Senhor rei, por que as rosas daqui não são coloridas como as dos outros lugares? Porque aqui, pequeno Rick, no reino das rosas de fogo, tudo é fantasia. Que pena, pois eu prefiro as rosas coloridas. Então, Rick Fantasia, corra agora para a sua realidade, pois as rosas coloridas estão lá. E assim, Rick se despediu do rei Lachê e do reino das rosas de fogo. Um esplêndido raio de sol de meio-dia bateu em cheio na pequenina face de Rick, que instantaneamente acordou e viu que tudo não passara de um belo sonho, pois estivera durante todo o tempo dormindo no tapete de grama do bosque. O surpreendente é que Rick não se sentiu triste por saber que o reino dos beija-flores gigantes, o reino das esmeraldas rosadas e o reino das rosas de fogo só existiam na sua imaginação. E sorrindo falou bem alto para que todo o bosque escutasse. Chega de fantasia, agora eu vou para a minha realidade. Atravessou o bosque correndo e quando chegou em casa, deu um forte abraço em sua mãe, que admirada perguntou: O que deu em você, Rick? E o menininho feliz respondeu: Nada, mãe, é que eu descobri que os beija-flores são pequenos, as esmeraldas são verdes e as rosas são coloridas. Essa é uma história de Jack Michael, a escritora 2 em 1.